nós vamos falar como enganar a mente consciente e criar uma nova assinatura. O que a gente traz aqui dentro do inconsciente é tudo aquilo, né, que nós aprendemos desde lá do útero da barriguinha da mãe da gente, né? São os sentimentos, são as coisas que a gente escutou, tudo aquilo que a gente ouviu, sentiu, fica gravado nas nossas caixinhas, no nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele trabalha 24 horas incessante. Você tá dormindo e ele tá ligado em tudo, em tudo. Por isso que às vezes acontece um barulhinho, você acorda, porque ele tá ligado. Então ele te desperta, ele te tira do teu sono exatamente para poder, tá acontecendo alguma coisa, fica ligado. Então o nosso inconsciente, ele carrega tudo, né? E quando eu tava naquele estado, né, de depressão, de fibromialgia, de síndrome do pânico, eu tava vivendo tudo dentro de mim, né? As coisas, a minha vida tava um caos em todos os sentidos, financeiro, com 800 mil reais de dívidas no banco, né? Que eu e o meu marido contraímos junto essa dívida. Estava com um relacionamento completamente detonado, em caos. Saúde nem se fala, porque eu vivia dormindo, eu vivia deitada na cama, sentia dores em todo o meu corpo por causa da fibromialgia. Eu não conseguia nem levantar os braços, enfim, tudo isso causado exatamente pela tudo aquele lixo que eu carregava ali dentro de mim, né? E eu não sabia, eu não tinha a mínima noção do que era consciente, inconsciente. Eu não sabia nada, eu não tinha noção de nada, de nada. E eu era uma vítima, né, de tudo. Eu era uma vítima de tudo. Eu jogava culpa em todo mundo, porque fulano fez isso comigo, porque Beltrano fez isso comigo, porque Ciclano fez isso comigo. Eu jogava culpa em tudo, em todos, e eu era coitadinha, né? Porque eu não sabia nada de nada da vida. E isso criou esse caos todo na minha vida, porque eu era completamente ignorante. Porque é o seguinte, o ignorante não é que a pessoa é burra, não. O ignorante é uma pessoa que ainda não conhece a realidade, que não conhece as coisas, que não... Isso é uma pessoa ignorante. Ela é ignorante de sabedoria, né? De saber. E eu era assim. E eu ficava televisão o dia inteiro. Eu passava o dia assistindo aquele jornalzinho lá, que eu não posso falar o nome aqui, mas todo mundo sabe qual que é, fica 24 horas no ar. Era assim, eu caçava tragédia para poder comparar a minha vida com a vida das pessoas. Olha isso, olha o que eu fazia, né? Então eu ficava, eu era a maior noveleira que pode existir na face da terra. Era eu assistia todas as novelas. As mexicanas, então, para mim, era perfeita. Nossa, eu não via a hora daquilo chegar. Era a única distração que eu tinha, porque eu não tinha mais o que preencher a minha mente, né? Então, essa era a minha vida, era um caos completo. O meu funcionamento, o funcionamento do meu corpo, quer dizer, eu aprendi aquilo que todo mundo aprende na escola, né? Mas a gente, com o tempo, a gente vai esquecendo também, a gente na escola, muitas das vezes, a gente está apenas com o nosso
consciente ligado, e ele vai fazendo os filtros e não desce para o inconsciente, né? Por isso que muitas vezes você aprende as coisas na escola e passa um tempo, você não se lembra mais daquilo, né? Porque não desceu, não caiu, não fixou, né, no seu inconsciente. Então, eu não sabia nada de diferença entre sentimento, emoção, pensamento, comportamento, hábito. Ixi, eu não sabia nada disso. E quando eu sofri um forte impacto na minha vida, quando eu estava naquela situação, né, toda, já havia tentado 4 vezes, né, contra a minha própria vida, porque eu estava num estado de desespero tão grande. Quando a gente está nessa situação, a gente não consegue ver uma luz no fundo do túnel, né? E aí, o que aconteceu? Eu sofri um forte impacto, porque o universo, Deus, ele falou assim, não, eu tenho que tirar ela dessa situação, porque assim, a gente manda a nossa informação, mas nós estamos falando do Criador, né? Nós estamos falando do Criador. Ele recebe a nossa informação e só diz sim, né? A nossa vibração chega até ele e ele entende que aquela experiência é aquilo que a gente quer experienciar. Só que mesmo aí, chega uma hora que ele fala, não, peraí, chega. E aí ele age. E ele agiu exatamente de uma forma que ele sabia que ia me despertar. E aí isso aconteceu. Eu me despertei com aquele forte impacto, com aquela porrada que eu levei dentro do meu relacionamento. Eu falei, não, aqui eu não quero mais ficar. Eu vou descobrir o que está acontecendo. E aí foi o meu primeiro insight, né? Porque eu falei assim, tem alguma coisa errada, não é possível. E não é só com o outro, tem alguma coisa errada comigo. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque não é possível. Não é possível eu estar dentro desse ciclo vicioso, dentro dessa órbita, e não consigo sair daqui, eu só patino. Então esse foi o meu primeiro insight, foi o meu primeiro salto quântico, porque a intuição, né, é Deus falando com você, Ele joga em você aquela luzinha, né, aquilo acende, e quando aquilo acende, você, opa, peraí, você entra no agora, e foi o que eu fiz. Com forte impacto, eu entrei no agora, e eu parei de ficar no passado e no futuro, e entrei no agora, e falei, peraí, tem algo errado acontecendo aqui, e isso não se trata só do mundo, não. Peraí, Raquel, a sua vida inteira, essas confusões todas que aconteceram na sua vida, quem era a pessoa que estava ali no meio? Em todas essas situações, você. Isso foi a minha mente, eu aqui dentro, falando comigo mesmo, que na verdade era uma intuição que eu estava tendo, falando comigo mesmo, e em questões de milésimos de segundo. E eu peguei, bati a mão e falei, não, chega, agora eu quero entender o que está acontecendo. E foi aí que começou a coisa ficar interessante na minha vida. Foi aí que eu comecei a despertar. E aí eu comecei a procurar, né? Eu comecei com essa coisa que me intrigou aqui dentro, eu comecei a procurar. Eu falei, a culpa é minha. E aí, ó, essa foi a primeira chave brilhante de uma porta, parece que apareceu assim, puf, uma chave dourada para mim abrir a porta do questionamento. Eu comecei a questionar. Então, quando você questiona algo
que você fala, opa, você sai do porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que fulano fez isso? Por que Beltrano fez aquilo? Por que ciclano fez aquilo? E você entra e, peraí, como que isso está acontecendo? Você sai do porquê e entra no como. Quando você entra no como, você abre uma chave dentro de você. You and I were beautiful like diamonds in the sky.